Este é o podcast número 18 e temos o prazer de receber aqui no estúdio nossos entrevistados, né? O pré-candidato a deputado federal Soldado Zacarias e doutor Tiago Lacerda. Zacarias, Reinaldo Zacarias, nascido na cidade de São Paulo, é policial militar desde 1996 e também pré-candidato a deputado federal. Doutor Tiago Lacerda, advogado, obviamente, né? Foi policial militar, né? A sua foi expulsão, né, doutor? É isso? Foi expulso da polícia militar, depois se tornou advogado, conseguiu retornar à corporação, né? Isso. E hoje só advoga. Então, Soldado Zacarias, doutor Tiago, sejam bem-vindos, obrigado por aceitar o convite. Fala, Rico. Boa noite ao pessoal que acompanha a gente. Qual que é a minha câmera? É aquela ali, né? Isso, se quiser direcionar, essa aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você aí. E vamos lá para o nosso podcast aí, para nós trocar essa ideia. Bora trocar uma ideia, doutor Tiago. Obrigado por ter aceitado o convite e aceitar sentar à mesa com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí para contribuir naquilo que puder ajudar. E vamos que vamos. Obrigado a todos. Bora em frente. Zacarias. Diga lá, meu. Sim. E agradeço aí quem tá já assistindo. Eu tô compartilhando aqui, beleza? Pessoal. Opa, aí. Mas vai falando aí. Nos grupos Pessoal aí, que tá assistindo também aí, sem sair da live, né? Quiser pegar o link, mandar no WhatsApp aí, é por onde a gente consegue maior acesso, né? E é assim que a gente divulga o trabalho, não só nosso, mas eu sei que vocês têm um podcast também, é assim que funciona, né? É. A gente tem que se unir nesse sentido aí pra crescer, né? Todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem uma importância. E, Zacarias, pra começar, Diga lá. a gente tem uma pauta para pré-candidatos, né? Que é o momento, né? Daqui a pouco candidatos. E o primeiro assunto que a gente costuma trazer é um assunto que a gente fez o dever de casa aí, né? Ela viu as suas redes sociais, já tinha conhecimento de outros vídeos seus. E a gente sabe que é uma das pautas suas, você sempre levanta essa bandeira, né? Sempre coloca a sua visão, que é justamente sobre desmilitarização das polícias estaduais. Obviamente, né? Em primeiro momento, você está querendo dizer sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Que de onde você faz parte desde 96, agora aposentado, é isso, né? Reformado, né? Agora reformado. Então, queria saber de você, o que você pensa a respeito, né, sobre desmilitarização. Bom, eu sou um militante pela desmilitarização das polícias militares. Trava-línguas, certo? Como você mesmo falou, eu entrei na polícia em 1996, certo? Eu era um garoto, né? Garotão. Tinha 20 anos, 21 anos de idade. E nunca tive consciência política, até chegar em mais ou menos nos meus 36 anos de idade. Eu fui... o meu foco era só o quê? Polícia, medalha e tal. E nem me ligava nesses bagulho aí, né? Foi passando o tempo, eu comecei a ver o quão prejudicado eu fui pelo militarismo, certo? Eu tenho 8ª série, velho. Eu fui pegar agora o histórico escolar, não consegui pegar o histórico escolar de segundo grau, não tenho segundo grau. Parei no tempo, velho. Polícia, bico, entendeu? E me doei para a Polícia Militar, assim como muitos antigões aí, que hoje, inclusive, estão demitidos da polícia, mandados embora, sem uma profissão, né? Não é o caso do Tiago Lacerda, que estudou, um doutor e tal, mas se doaram para a polícia. E hoje estão aí, desempregados, né? Demitidos, não conseguem emprego em lugar nenhum. Alguns demitidos após a aposentadoria. Depois que o cara aposentou, o cara foi demitido. Como é o caso, por exemplo, de um polícia que passou esses dias, não sei o nome dele. Sabe o nome daquele Mike lá? Não, esqueci, um sargento. Sargento, 86. veterano, aposentou, efetuou um disparo de arma de fogo quando ele estava na ativa. Um bom polícia, com medalha de não sei o que, medalha do cão. E o cara foi mandado embora depois de aposentado. Por quê? Por conta do regulamento disciplinar da Polícia Militar, né? Por conta do militarismo, Estatuto dos Funcionários Públicos e tudo mais. O cara foi mandado embora. E a gente não vê isso acontecer, né? Dificilmente você vê isso acontecer com um funcionário público civil, um servidor público civil. Esse é um dos motivos pelo qual eu prego a desmilitarização das polícias, né? Eu acho que o militarismo é muito bom, sim, para os oficiais e muito bom para as Forças Armadas. Forças Armadas, militar, né? Mas as polícias, eu acho que a desmilitarização traria muitas vantagens para o policial, traria mais segurança jurídica para esse policial trabalhar, né? E acabaria com mordomias dos comandantes, dos coronéis, né? O coronel hoje, por exemplo, né? O coronel ele vai para casa com um Corolla zerado e descaracterizado,
com o motorista e às vezes, eventualmente, até com segurança. E o cara já ganha um salário de quase 30 mil reais por mês. Ele não pode colocar gasolina no carro dele? Por que não coloca gasolina no carro e vai trabalhar igual qualquer mortal, qualquer outro policial, né? E você vê que o que traz, né, esse benefício, né, essa mordomia para esses caras é justamente a questão do militarismo. E nós somos mantidos assim, né, nessa condição de militares, justamente para que a gente não fale absolutamente nada. Nós que somos policiais, nós conhecemos de perto, o que realmente acontece nos bastidores da polícia. Polícia Militar, bombeiros militares, tá? Por exemplo, trabalhei na Zona Sul, em Parelheiros, e ali tinha muito homicídio. Muito homicídio. Só que homicídio... Final dos anos 90, isso aí? Não, trabalhei... Já em 2000? Sim. Sim. 2000 e pouquinho. Sim. Eu chegava na ocorrência, né, o Copom pagava o talão de agressão, certo? E, para quem não sabe o que eu estou falando, né? O Copom paga um número para você, um código, e o código lá fala lá, pessoa vítima de agressão. Só que a agressão foi 10 tiros de arma de fogo, né? A última que eu peguei foi 5 tiros de arma de oitão nas costas. Essa é a agressão. Nós chegamos no local, pegamos a moça, colocamos na viatura, porque a gente não é médico, ela não está sem cabeça. Vamos socorrer. Na época a gente socorria. Levamos para o hospital. No hospital a gente encerrou, né, pegou a papeleta, então encerrou a ocorrência, como ocorrência de agressão. Ela tomou 5 tiros nas costas. Essa, felizmente, sobreviveu. Mas vários outros que a gente pegou não sobreviveram, morreram imediatamente. Chegou no hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Só que é passado para a Secretaria de Segurança Pública que aquilo não foi um homicídio, foi uma agressão. E na época que eu trabalhava lá, tinha final de semana que dava 20 homicídios, 29 homicídios. Já peguei chacina no cantinho do céu lá que tinha até mulher grávida morta, né? E esses dados eram passados, transmitidos para a Secretaria de Segurança Pública como agressão. Aí chega lá na Rede Globo, na Record e tal, Bandeirantes, reduz o índice de homicídio no estado de São Paulo e tal. E a gente que está aqui na rua, no policiamento, né, não é meu caso mais que eu sou inativo, a gente sabe que aquilo não é verdade. E nós somos mantidos militares para que a gente não possa falar. Eu, por exemplo, estou respondendo agora um processo disciplinar, aliás, um processo criminal, né? 5 acusações de infringir o Código Penal Militar no mesmo artigo, lá, artigo 66. Artigo 66 do CPM. Um Código Penal Militar, artigo 66, estou sendo acusado. Acusação, fiz críticas às câmeras nas fardas dos policiais, fiz críticas à medalha que a polícia deu para o João Dória, fiz críticas à lei da mordaça, a diretriz aí da polícia que ela criou, e eu estou sendo acusado, né? Os caras querem me botar em cana. Por quê? Porque eu chutei a barriga de uma mulher grávida? Porque eu queria que a mulher grávida fosse buscar dinheiro na biqueira para devolver meu dinheiro? Porque eu fiz grampo telefônico ilegal? Não. Porque eu fiz críticas, eu usei a minha sagrada liberdade de expressão, que está no Código, aliás, que está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 4º. É isso, né, doutor? Sim. E, além disso, existe uma lei federal, Lei 7.524 de 86, que fala que policiais inativos podem se manifestar sobre temas de interesse público, sobre questões ideológicas. Tudo isso aqui que eu estou falando é tema de interesse público. Sim, interessante trazer essa lei, se você pudesse citar de novo, qual é a lei? Lei 7.524... É de 64. /86. /86? Ah, sim, eu vi só mesmo. É uma lei federal, certo? Então, o que acontece? Interessante. Nós temos esse direito, sim, né? E, ao mesmo tempo, não temos, porque o Tribunal de Justiça Militar, né, ou a Polícia Militar vai lá e faz acusação, o Ministério Público Militar, né, ignora essas leis e manda lá para o Tribunal de Justiça Militar. Espero, né, que o Tribunal de Justiça Militar faça justiça e faça valer a lei, certo? Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Então a gente não pode atropelar a lei porque não gosto do que esse soldado está falando. E aonde que eu quero chegar? O fato de eu ser um militar me limita, certo? Eu sou um policial, eu sou um motoboy, meu amigo. Você veio chegar agora aí com a minha bag, eu sou um motoboy, velho. Eu sou um civil, praticamente. Eu já sou um civil, velho. Me tiraram minha funcional, não tenho identidade funcional. Não tenho arma de fogo. Só tenho meu elite. Por sinal, é a metade do salário. Aliás, menos do que a metade do salário de um soldado. E a própria Constituição Federal, ela fala no artigo 5º, né, que as instituições públicas elas têm que se valer do princípio da publicidade. Qual é o problema de você tornar público, né, coisas que acontecem dentro da instituição? Não é nada de sigiloso, né? Olha, peraí, o Rede Globo, informaram para vocês aí que diminuiu o índice de homicídio, mas eu sou soldado aqui e não é bem verdade isso não, viu? Olha aqui, ó, quanta gente morta aqui, ó. Isso não é verdade.
Então nós somos mantidos militares para quê? Pra gente não falar nada, cara. Você tá entendendo? Um outro detalhe, meu amigo. Nós somos uma categoria muito fraca. Nós não temos força nenhuma. Sabe por que nós não temos força? Porque nós não temos poder de barganha. O policial não tem poder de barganha. Uau. A Constituição Federal garante poder de barganha. O Pacto de São José da Costa Rica garante poder de barganha. Existem ressalvas para a categoria dos profissionais de segurança pública. Mas isso não significa que é proibido você barganhar seus direitos. Mas nós somos mantidos militares para que a gente não abra a boca para falar nada. Ninguém tem coragem de criticar, a não ser pré-candidatos, né, cara? Tem cara que vira candidato e o cara fica louco. Vai no alojamento lá, fardado, fazer foto lá do alojamento, criticar FEPOM, caramba. Pré-candidato. No mínimo o cara falou assim, agora é o seguinte, vou virar candidato, agora é hora de eu me suicidar. Aí vai lá e faz uma besteira dessa, já sabe que vai voltar, se voltar tá ferrado. Certo? Se ganhar as eleições... Maravilha. Essa questão do poder de barganha que você comenta, por exemplo, se fosse possível, sendo civil, sindicalizar nesse sentido. Sindicalizar? Sim. Por que não sindicalizar? Qual o problema de sindicalizar? Né? Outra coisa, se manifestar. Por que não a gente chegar, estamos ganhando mal, né? Estamos ganhando mal e tal. Por que o policial não pode, por exemplo, pintar a cara lá com uma tinta preta, se manifestar, escrever lá que péssimo salário e tal. Você não está fazendo greve. Mas o policial não pode porque é crime militar. Que é justamente para a gente ficar pianinho, ficar quietinho. Então a desmilitarização vai trazer muitos benefícios. Repare que eu não estou falando aqui de acabar com a hierarquia. Sim. E com a disciplina. Que seria a estética, digamos hierarquia assim, né? e disciplina existe na sua casa. Sim. Certo? Se você for na padaria ali da esquina, tem hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina não é uma propriedade dos militares. O que a hierarquia e disciplina da polícia militar, na realidade, serve como mordaça na vida do policial. O policial não fala absolutamente nada. Eu me lembro, cara, que teve um batalhão, não sei se foi o 18. A galera não queria mais um tenente lá. Tava no pelotão, os caras não queriam mais, eles fizeram um abaixo-assinado. Você lembra disso aí? 18. Fizeram um abaixo-assinado. Na minha companhia, todo na mundo quarta-feira, se 18. ferrou. O que aconteceu com os caras? Abriu um CD pro pelotão todo. Pelotão inteiro. Entendeu? Onde que está a democracia na E polícia era um tenente militar? recruta, hein? Então, a noção de democracia nos meios militares é zero. E nós estamos falando de uma polícia que a principal missão dela é garantia de direitos civis. Como garantir direitos civis com um efetivo que não faz a menor ideia do que seja isso? O cara não tem direitos civis. Não tem direito nenhum. Como que um policial que não faz a menor ideia do que é direitos humanos, do que é direitos civis, vai garantir direitos civis das pessoas? Então, se você pegar polícias, por exemplo, como a polícia dos Estados Unidos, né? Ela não é polícia militar. Tem uma estética militar, mas não é polícia militar. Sim. Aqui nós somos militares e estamos sujeitos a todos os rigores dos códigos administrativos, regulamentos, diretrizes e código penal, processual penal, militar. Nós somos, inclusive, nós podemos ser mortos pelo militarismo. Militarismo, um caso de beligerância entre o Brasil e outra nação, né? Um policial militar praticou um crime militar, dependendo do crime que ele praticou, ele pode ser fuzilado. Uma coisa absurda, cara. Isso é uma coisa absurda, é coisa lá do século XVIII, XIX, quando a polícia foi criada. A polícia foi criada em 1831. A sociedade nós já estamos em 2021, mas a polícia continua em 1831. Então, cara, tem muita gente que fala, não, isso é pauta de esquerda, pauta de comunista e tal. Então, nós podemos afirmar então que os Estados Unidos é um país comunista, porque a polícia lá não é militar? Existem pouquíssimos países do mundo, e principalmente, né, esses países, a característica principal deles são países emergentes, países de terceiro mundo, que têm polícias militares. Tá? Então essa é uma das... A gente pode falar sobre desmilitarização aqui a noite inteira. Sim, sim. De todos os vídeos que eu vi, seu e a gente assistiu, essa seria hoje a sua maior bandeira política, né? A gente tá falando de candidatura ainda, mas politicamente, né? Essa seria a sua maior bandeira? Essa é uma das minhas bandeiras. E dentro dessa mesma ideia aí, né? Sim. Um aperfeiçoamento da polícia, no sentido de acabar com esse negócio de academia de oficial para civis. Eu até vou perguntar a respeito disso, que eu vi que também é uma pauta nossa, e eu vi que você fala bastante sobre o tema. Antes de perguntar pro doutor, o senhor quer colocar uma visão política, uma visão jurídica sobre esse assunto? O que o senhor vê como é possível complementar nesse sentido do que o Zacarias falou? Concorda com ele? Eu queria ser bem sucinto, eu concordo Claro. com ele. E só complementando o seguinte, as pessoas quando ouvem falar da desmilitarização, pensa-se logo que é uma pauta de esquerda. Porque a esquerda no passado, ela tinha uma visão distorcida nesse sentido, ela falava assim, eu quero acabar com a polícia. Então a desmilitarização
para aquela esquerda radical no século, na década de 80, era extinguir a polícia. Então, quando a gente fala em desmilitarização, não é acabar com a polícia, que fique bem claro. É você tirar a polícia do estado de São Paulo debaixo do Código Penal Militar. E eu vi até um recorte de um general comentando, e ele é contra. Seria engraçado se ele fosse a favor. Por quê? Na explicação dele, a polícia militar é o braço e a força reserva do exército. Então, a qualquer momento eles podem chamar a força militar. Mas é o que a gente fala na prática. Você prepara um cara para a guerra, para o cara atender um Charlie 04, para atender um casal de bêbado, para atender um mendigo no centro, para separar a briga de família. Ou seja, um problema social, você prepara um cara para a guerra. Então, eu acho que a atualização, inclusive saiu uma reportagem essa semana, a ONU recomendando o Brasil abolir as polícias militares. Então, acredito que é uma pauta a longo prazo, mas é um clamor mundial. Mundial por quê? Porque provou-se que esse formato não dá mais. Só beneficia a classe dos oficiais, uma pequena parte dos oficiais, nem todos são beneficiados, e as praças debaixo do militarismo sofrem muito, porque os assédios e abusos são referendados pelo Código Penal Militar e pelas leis militares. Então a questão a questão juridicamente que seria mais que pesa mais seria do Código Penal Militar, então. Código Penal Militar. A polícia saindo do Código Penal Militar já resolve 99% dos problemas. Pode continuar com a estética É só militar, olhar. não tem problema. A grande desculpa deles, isso aqui vai virar Bangu, vai no Bangu. A polícia, tá cheio de polícia aí que não é polícia militar. Federal, é Bangu. Polícia Civil, Sim. Polícia Rodoviária PRF, Federal é Bangu? os GCMs que exercem a função de polícia, enfim. Sim. Só a PM é Não é que vai militar. virar Bangu, é que essas pessoas que falam mesmo. isso daí vai perder aquele Corolão pra ir pra casa de boa, entendeu? Se o cara morar lá na praia, o Corolla vai levar o cara lá na praia. Exato. Né? Vai e Aí volta, o cara vai todo dia. perder essa mordomia. Enquanto policiais estão nas rodovias pedindo carona, se humilhando pra motorista de ônibus. O CPM é de que ano? Vocês se recordam? 69. É até depois do Código Penal, né? É depois e antes da Constituição. Ele tá com 53 anos. Vai fazer 53 em outubro. Na sua visão, tem muito artigo que é aplicado ali que não foi recepcionado pela Constituição? Tem, e o engraçado é que como a lei não é expressa em dizer que esse aqui não foi recepcionado, cabe ao juiz. Sim. Então, se você pega um juiz que ele acha que caiu, ele não aplica. Aí você pega um outro, eu acho que esse aqui, você entendeu? Então fica ao bel prazer de quem acha o que A critério do Exato, juiz, né? ao critério do juiz. Antes de voltar para vocês, eu vou explorar um pouco mais esse assunto para quem não é do direito, né? A recepcionar aquele artigo, aquela lei que foi feita antes da Constituição, né? Foi feita a Constituição depois, de repente tem algum artigo ali que não cabe na Constituição, é contrário e tal. Então hoje a questão de decidir isso é do juiz especificamente, né? Sim, Tá. é o juiz. Em relação a Tribunal de Justiça Militar, eu tava até olhando essa semana, semana passada eu não sabia. Só 3 estados do Brasil, né, tem Tribunal de Justiça Militar. Você sabe o porquê disso, essa composição? Teve uns estados que tiveram e saiu, tirou depois? Ou realmente já não tem? Você atribui isso a alguma coisa? Eu não achei informação. Eu acho que pela quantidade, eu sei, pela quantidade de policiais, eu acho que só o Rio que tem direito e não quer. A polícia militar sim. tem que ter no mínimo 20 mil membros. Então em relação à Tem que ter quantidade de homens. Por exemplo, Santa Catarina, o Fábio me falou que lá é 14 mil Sim. o efetivo da PM. Então eles não podem ter. Entendi. Então só tem auditoria. Então é por conta do efetivo, então. Por conta do Federal, efetivo. O Rio de... A Constituição Federal que... Eu acho que que na Constituição limita, não. né? Ela fala que É a Constituição, será? o país, os estados, os né? entes federativos E podem mesmo organizar assim, tribunal de não é militares. obrigado. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem. Sim, o único tem estado, polícia então, o que... suficiente, mas eles não têm TJM, eles não querem. O único estado que poderia ter pela quantidade de efetivo seria o Rio, então não tem. Provavelmente o Rio só. Certo. Excelente. Alguma coisa a complementar mais? Você já ia entrar no assunto, né, Zacarias? Em relação à carreira única, né? Isso. Que pra quem tá de fora, né? Tiagão, meu doutor, doutor, Polêmico, meu. Eu sou bacharel em Direito, mas eu nem falo, né? Porque no exército, né? Então, pode a gente falar aprende assim. junto. Não, a gente aprende junto aqui. Mas eu aprendo junto, Pode né? falar assim, irmão. A gente ouve os oficiais falando tanta besteira do Código Penal Militar e Ah. a gente tem que tolerar, né? Então, a questão da carreira única. Pra quem tá de fora, né, da PM, ou né, pra quem, mesmo quem tá dentro que não sabe, seria então aquela situação de haver uma porta de entrada só pra polícia, né? E aí o cara vira praça, ou depois vira oficial. Até academia normal. Isso, mas só que assim... uma porta de entrada só que você pensa a respeito. Somente para policiais militares. Certo? Por que você Se pensa assim? você quer comer carne, vai roer o osso. Começa roendo o osso. Certo? Negócio de paisano, cara. O cara entra na academia de oficial, não tem nem cabelo na cara. E aí o cara já sai de lá dando ordem no subtenente antigo, cara. O cara não tem um gato para dar ração. O cara não tem, muitas vezes não tem filho, não tem esposa, não tem maturidade, cara, para ser um policial militar. E o cara é comandante, cara. Comandante. Então vamos pegar aí um caso aqui, por exemplo, aí, né? De uma pessoa que esses dias apareceu na internet falando que foi numa favela e chegou lá na favela, ele queria cobrar um dinheiro dele lá na favela, né? No Mirna, cara. Eu conheço o Mirna, eu trabalhei no Mirna. Aqui zona de São Paulo, não sei onde. Zona Sul. Zona Sul? Zona Sul.
Major Lúcio Dias Ramos, lá, aqueles fundão lá, mano, certo? Conheço ali. O cara entrou dentro da favela do Mirna, não vou citar nome aqui, beleza? Não vou citar nome. Não precisa falar nome de ninguém aqui. Tudo bem. Apesar da denúncia ser pública, fica à vontade se for preciso. Mas o que acontece? O cara foi dentro da favela do Mirna, então eu conheço o Mirna, mano. Eu não quero chegar nem perto do Mirna, mano. Eu sou PM, vou fazer dentro do Mirna. Vou no baile, a fantasia, todo mundo fantasiado de rola e eu de bunda, irmão. Pô, desculpa aí, irmão. Não dá, né, mano? Não caiu a live não, né, Lucas? Não dá, né, irmão? Pelo amor de Deus. Vamos testando no YouTube. Aí o que acontece? O cara foi lá, né, meu, na favela, fez grampo telefônico e tudo, entrou na favela do Mirna sozinho, né? Foi lá e pediu pra mim ir buscar dinheiro lá na biqueira e tal, e devolver o dinheiro dele. Meu, na moral, fui lá, fiz a denúncia sem o menor pudor, porque os caras estão me denunciando e estão me fritando, certo? Tô com um monte de acusação, tem PD que já fui julgado, tem cadeia pra puxar no alojamento, vão me trancar no alojamento aí, estão denunciando minhas redes sociais, estão me arrebentando, então eu tô fazendo igual o gato acuado. Fui lá, sentei o pau mesmo, fiz a denúncia, e se vacilar, falar merda de novo, vou denunciar de novo, certo? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Opinião minha. Mas a questão é, será que ele foi sozinho dentro da favela do Mirna? Será que ele entrou sozinho? Ou será que ele não arrastou mais um monte de pai de família nessa brincadeira? Será que se o Ministério Público começar a investigar e levantar a mulher lá, a grávida que ele falou que ia matar, que ia chutar a barriga dela, será que ela não vai falar assim, ó, ele chegou aqui na minha casa, tava realmente de viatura, tinha arrastou um monte de gente. Por quê? Porque é um garoto, irmão. Um garoto comandando. É um garoto. Você pega um cara que não tem noção de bosta nenhuma e coloca o cara pra comandar. O cara que não tem história na polícia. E não é o certo. A academia de oficiais tem que ser acessada por sargentos. Soldado tem que virar sargento? Não. Soldado tem que virar cabo. Cabo tem que virar tenente? Não. Cabo tem que virar sargento. É assim, mano. Você quer estudar, você quer subir, senão você vai passar a vida inteira soldado, não tem problema. Não tem problema nenhum. O cara entra na Polícia Rodoviária Federal, continua a vida inteira, ela fica a vida inteira agente policial. Qual o problema? Qual a minha vocação? Minha vocação é pra ser soldado, irmão. Mas eu não quero comandar, eu quero atender Charlie 04, eu quero conversar com as pessoas na rua, essa é a minha vocação. Ah, não, eu tenho vocação para comandar. Então você vai lá, estuda, vira cabo, estuda, vira sargento, e depois você vai vira tenente, vira oficial e vai comandar a polícia. Um cara com maturidade, com cabelo branco na cara, irmão. Pega um garoto desse daí, garoto, pra mim é um garoto. Né? Se isso aí for investigado mesmo, a fundo, pode ser que arraste mais uma porrada de pai de família junto com ele. Por quê? Porque é um garoto comandando. Tá errado, irmão. Você atribui, então, essa questão da própria defesa que você faz da carreira única a essa experiência, né? Porque o policial militar hoje, se ele tem duas portas de entrada, se ele entra ali como praça, ele adquire experiência, vivência, até pela idade também. Então, oficial, é assim que você enxerga uma polícia... Quando eu chego num quartel... Com as portas abertas, vamos dizer, só interno, né? Eu bato o olho num tenente com 20 anos de idade, 22 anos de idade, eu presto continência, respeito o cara e tudo. Aí eu fico olhando assim, meu, puta, que isso, mano? Será que a mãe dele sabe que ele tá aqui, pô? Aí eu olho pro outro lado e vejo um chacal, mano. Bigodão branco. Cabelinho tudo branco. Falo, puta, aí sim, mano. Aí sim, isso aí tinha que ser comandante do batalhão. Você tá entendendo? Você se sente mais seguro, irmão. Fala, pô, esse cara tem experiência. Se esse cara falar não, é não. Opa, não. Não é um moleque emocionado que virou comandante. Todo respeito às cartas patentes aí, viu? Olha o respeito que vocês têm no ombro aqui. Olha o respeito, tá? Isso é uma opinião minha. É um pensamento, posicionamento meu ideológico. E se vocês aí que estão assistindo, eu sei que tem muita gente assistindo aí, cara, da Corregedoria. Ah, o que ele tá falando? Peguem a lei 7.524 de 86, vocês vão ver que eu estou respaldado, amparado nessa lei. Tá? Pesquisa aí, Thiago, pra ver se essa lei mesmo aí. Eu até pedi aquela hora o número, eu sei que é difícil gravar o número, né? 7524/86. Então a questão de experiência de vida e profissional propriamente dita, você acha que essa junção melhoraria, de repente, o trabalho tanto entregue à sociedade quanto internamente também? Meu irmão, demais, ia melhorar muito, tá? Essa lei mesmo. Essa lei mesmo, né? É isso, né? O que acontece? Você ia ter uma polícia que ia ter até menos problemas com a própria imagem. Entendi. Certo? Outra coisa, cara, tudo bem, vai. Eu entrei na polícia novo, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito errada do militarismo, né? Que ela pega o cara, criança ainda, 17 para 18 anos, na Academia do Barro Branco, certo? Para soldado, 18 anos, forma esse cara, né? E põe o cara na rua para trabalhar e põe dois meninos dentro da viatura, certo? 2 garotos dentro da viatura. E aí, eventualmente, você vai ver vários encontros da polícia com a sociedade que são bastante traumáticos. Isso você inclui até os praças mesmo. O policial, o soldado ali com 19 anos. Na minha época que eu entrei, irmão. 19 anos, que acho que é o mínimo, né? O soldado, um ano de escola, né? Soldado recruta, Mais novo. Ele nem conversava com os soldados antigos, certo?
Soldado recruta, ele ficava lá fazendo o trampinho dele lá. Se tivesse uma roda de antigo, ele nem colava na roda. Tô falando alguma besteira, ô Thiago? Não. Nem colava na roda. Se chegasse lá pra falar, mano... Você é de que ano? Desculpa, eu não 2001. perguntei, né? 2001, da polícia. Certo? Então o que acontece? Ele nem chegava perto, irmão. Os antigos estavam ali trocando ideia, ele ficava de longe lá. Ele fazia a cara dele ali e tal. Com o tempo ele ia ganhando uma moral e tal, uma maturidade. E aí ele ia pra um pelotão, na noturna, jamais um recruta ia trabalhar à noite. Entendeu? Porque precisava de... Os caras queriam que cara mais experiente. Eu fui lá na rota lá. Quando eu era recruta. Eu devia ter uns 3 anos de polícia. Cheguei lá na rota lá, sala de aula lá, né, mano? Aquele pá de cara, tudo cara de bilão, com os bigodão aqui embaixo aqui. Eu cheguei lá, falei assim... Músico, querendo ir pra rota. Falei pro cara, ô irmão, eu queria falar com o pessoal do pelotão, me orientaram a vir aqui, né? Antes de eu entrar na RTP, pra vir pra cá, pediram pra eu vir aqui falar com vocês primeiro e tal. Aí, você quer vir pra rota? É. Aí o cara falou assim, você tem quantos anos de polícia, irmão? Eu falei, eu tenho 3, sei lá quantos anos eu tinha. Ele falou assim... Só dinossauro, década Mas de assim, 80. irmão, daqui 10 anos você volta aqui, falou, irmão? Falei, puta, mano, sai de lá com uma cara de bunda, entendeu? Os caras só queriam cara antigo lá, mano, cara com maturidade, com história. Você tá entendendo? Por quê, cara? Isso é importante em todas as profissões. Tem empresas que nem te pega se você não tiver experiência, mano, que eu acho um absurdo, né? Mas a empresa não te pega se você não tiver experiência, tá? Eu acho que pra uma profissão que é sensível pra caramba quanto a nossa, que a gente lida com direitos civis, lida com o direito sagrado, como por exemplo direito à vida, Sim. certo? Acho que assim como um juiz precisa ter maturidade pra julgar alguém, o cara também tem que ter maturidade pra assumir essa profissão. E o que a gente vê é que as polícias militares limitam a idade do cara em 30 anos. Sendo que tem cara com 34, 35, 40 anos que tá a pampa ainda pra entrar na polícia. E seria uma maravilha, cara, você chegar e ver um recruta com 30 anos de idade, irmão. Entendeu? 30, 33 anos de idade, 2, 3 recrutas ali, você vai, pô, os caras recrutam, mas os caras tudo já pisou no chão de fábrica. Certo? Tem uma experiência de vida, né? Uma já carga trampou de motoboy, de conhecimento, carregado, né? já trampou. Você tá entendendo? O cara que tem uma bagagem, já tem filho, bagagem, tem família isso, e tal, mais. você tá entendendo? E isso daí é o que o militarismo traz de ruim, né? Nós somos trazidos assim, garotos ainda, os caras fazem uma lavagem cerebral na nossa cabeça, e a gente olha pro nosso superior como se ele fosse um deus. Ele não é um deus. Ele é apenas um profissional com responsabilidades a mais do que você. Sim. Mas a gente venera os caras Entendi. como se fossem verdadeiros deuses. Tá errado. É um sistema medieval e arcaico que precisa ser melhorado. Não podemos desfazer tudo que a polícia fez até aqui. Mas precisa ser aperfeiçoado. A polícia precisa chegar no século XXI. Ela está lá atrás, em 1831 ainda, meu irmão. Nós já estamos no século XXI. É a opinião minha. Sim, claro. Opinião minha. Se você tiver uma opinião diferente, eu não vou discutir sua opinião. Cada um tem É sua justamente, opinião. né? Igual eu falei antes, né? Do podcast, né? A gente teve hoje... A gente começou em fevereiro, né? O podcast, a gente teve 2 recusas só. Às vezes, né? Tem essa dificuldade de compreensão, né? Então, o cara às vezes não quer ser questionado, né? Pelo posicionamento. Aqui a gente não... Obviamente que o Marcos também, quando ele tá presente, a gente tem nossa opinião particular, mas aqui não é o objetivo. A gente não tem o objetivo de colocar opinião particular. Né? Então, o policial militar, aquele que conhece a segurança pública, conhece o assunto, quer se colocar à disposição para ser votado, pré-candidato, depois candidato, né? A gente abre a porta justamente pra gente conhecer. O que pensa, né? Quer agir como, né? Como enxerga toda a coisa. Porque a coisa é complexa, né? Tem como... igual você falou sobre desmilitarização, dá pra ficar aqui 5 horas falando só nessa pauta, né? Só sobre esse assunto, né? Então, fica à vontade, claro. A gente... o objetivo é justamente esse. Queria perguntar pro senhor, visão jurídica de carreira única. É possível? Se tivesse que fazer hoje, como seria? E algo que o senhor queira acrescentar, se for politicamente também, fica à vontade. É possível sim. Tanto que a gente tem no Rio Grande do Sul a Brigada Militar, lá não é Polícia Militar. Então compete ao Estado organizar a sua Polícia Militar. Está na Constituição que quem faz a segurança pública, a Polícia Militar. Então dentro dessa polícia, a gente pode criar sim. Só que o grande problema nosso são os oficiais. Não adianta eles ficar bravos. Ah, você e o Zacarias estão dividindo. Não estão dividindo nada. Já está dividido pelo Código Penal Militar. Nós estamos divididos? Porque se fosse eu e o Zacarias, nós tínhamos ido. Quem divide o rancho em 2 de oficiais de praça? Sou eu. Quem divide o alojamento de oficiais de praça? Sou eu, o Zacarias? Não. Isso está no código, está na lei. E por quê? Porque eles seguem um militarismo idêntico ao do Exército. Se fosse um militarismo, como diz o Zacarias, nos moldes, na estética, mais tranquilo, não teria problema. Eu estava conversando no último podcast com o vereador e a gente estava comentando das bizarrices que o coronel Tadeu quer implantar. Tadeu não, com o capitão Augusto, quer criar... Tá junto, com o Tadeu, com o Augusto. Quer criar o cargo de 33 generais para a Polícia de São Paulo. Ou seja, os caras já não basta a dinastia de faraó deles atual, eles querem se tornar semideuses, quer ser general, quer estar de pé de igualdade com o Exército. Então, na minha opinião, se você diminuísse
carreira única, vamos diminuir soldado, sargento, tenente, capitão. Acabou. Ah, vou criar um top, né? O top da coronel. Tchau. 5 cargos. Você teria 4 cargos para você galgar durante sua carreira, e o top é o coronel, que vai ser um ou outro, enfim, seria um caso para estudar. Esse militarismo aí sem cortar sua linha de raciocínio, seria mais adequado do que tem hoje. Hoje nós temos quase 20 diferenças de hierarquia. Enriquecer o que você está falando, tá? Eu vi uma manifestação do deputado Capitão Augusto nas redes sociais. E sabe qual a justificativa dele para enfiar general na Polícia Militar, cara? Não é um general. Ele quer colocar 3 cargos de general: tenente-general, major-general e brigadeiro. Esses são pro subcomando da PM. Certo. E a cada 3 mil polícia é um general. Sabe qual a justificativa dele? É porque existe reunião de oficiais superiores e os comandantes gerais não podem participar. O que comandante geral tem que participar de reunião com general, meu amigo? O comandante geral não apita nada na ordem do Brasil. O Exército, Forças Armadas, eles são para garantia da soberania nacional. É para isso que os caras servem. Para soberania, garantia da soberania nacional. Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Civil. É para segurança pública dos estados, dos municípios. Então vocês não tem nada que se meter em reunião de general, com todo o respeito. Né? A gente está tentando acabar com esse negócio de militarismo. Os caras querem criar cargo de general, meu irmão. A gente quer diminuir os pelo amor cargos. De Deus, ainda pior de tudo. Conseguir chegar, os caras querem aumentar mais um. O Sargento Alexandre, deputado. Né? É deputado federal, né? Ele veio aqui. Ele leu bastante aí sobre essa lei orgânica. E o que é pior, essa lei orgânica, os caras estão querendo inserir aí dispositivos que vão piorar ainda a vida do policial. Vai dificultar ainda mais o acesso do policial aos cargos de alto escalão. Para você ser oficial, você vai ter que ter curso de direito ou então de sociologia. Sociologia, cara. E depois vem falar que nós que somos os esquerdistas. O cara tá propondo que para você virar comandante você tem que ser um sociólogo. Essa é a proposta dos caras. Para dificultar ainda mais, o policial, o soldado continua sempre lá na bosta, lá, soldado. E nós aqui, ó, nossos filhinhos vão entrando na academia e vão mandando nesses bosta aí. Tá entendendo? Então, irmão, desculpa aí que te cortar. Do jeito que é capaz deles criar dentro do Barro Branco um curso e dar um nome de sociologia lá de 1 ano e meio. A questão que você trouxe de Santa Catarina, que lá é brigada, né? Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Desculpa, Rio Grande do Sul. Sempre confundo os dois. Lá é quase um crime confundir, né? É vizinho. Claro, mas Rio Grande do Sul, sim. É sul. Tem até policial, tem brigadista que segue o canal. A brigada militar então, do Rio Grande do Sul, qual a diferença dela, da estrutura? É a mesma da PM? É a mesma, só muda o nome só. Mas os cargos, patentes... E o acesso é a mesma coisa. Até os bombeiros militares, por exemplo, aqui em São Paulo é a mesma. Você trouxe o exemplo para mencionar que se o Estado quiser, por exemplo, teve uma onda é atribuição do governador, então. Isso, é atribuição do governador. Sim. Atribuição do governador, da Assembleia aqui, de mudar essa situação. Tentaram mudar recentemente e voltar a ser força pública. Teve uma onda aí na PM querendo mudar o nome de PM para força pública. Né? Isso é piada, né, irmão? Isso é uma grande piada. É o que a gente fala. O Mike precisando do básico. A gente não pede aqui motorista particular. A gente pede o básico do básico. É um salário digno pro cara pagar um aluguel, pôr o filho na escolinha, comprar um carrinho velho e conseguir comer uma pizza uma vez por mês. É isso. A gente não quer muito. Aí o que os caras vêm? Câmera no peito, gastando dinheiro com câmera. Vamos criar o cargo de general. Trocar o chapéu agora, vai botar boina. Vamos comprar boina porque a empresa deve estar falindo, a Pralana deve ser de algum amigo. Vamos comprar 85 mil boina, ao valor de 6 milhões e 400 mil. 75. Então, 75 reais? 75 mil boinas. 85 mil boina a 75 reais. 85 mil boinas, né? 85 mil, que é o efetivo. O cara mandou aqui. E já estão trabalhando na rua, né? Você que falou aí no vídeo, o pessoal já a galera já tá. O pessoal da Spin falou, pô, os caras de Spin tá de boina. Não, mas o cara já comprou, tem cara que comprou a boina. Boina o cara que é tão big que o cara já foi lá e comprou a boina. Até pra DM é boina. Comprou a boina, aquele bagulho que põe aqui na boina, aqui, ó. Aquele negócio que põe aqui, aquele distintivo lá. Bolachão lá. Mas aquilo ali é caro, pô. É caro. O cara já comprou a boina e já botou o bolachão, mano, na boina. Entendeu? Então a prioridade da PM tá errado. E cabe ao Estado, sim. Daria pra mudar, sim. Só que aquela coisa, os oficiais, os caras que estão no poder, os coronéis, não vão abrir mão dos direitos dele. Não vão abrir mão. Eu sempre faço uma comparação de Israel quando estava cativa lá no deserto. E o Egito não queria deixar, irmão. O faraó não ia deixar. Se não for o próprio Deus arrancar com força, vou arrancar o escravo? Vou deixar o soldado ter direito na PM? Jamais, eu sou faraó. Você quer ver um cara bom pra você entrevistar aqui, Claro. o Rico? Já vou anotar a indicação. Convidar. Dificilmente ele virá aqui, tá? Dificilmente. Sim. Certo? Coronel Miller. Ex-presidente da Defenda PM. Ele era certo? assessor do Major Olímpio. Major Olímpio, no final do Major Olímpio, enquanto senador, né? Com esse coronel, né? Máximo respeito, viu, coronel? Sua carta patente e tal. Isso não significa que eu não posso ter aqui uma opinião antagônica, tá? Mas eu conversei com esse coronel,
né, e falei com ele sobre carreira única. Aliás, eu nem cheguei a falar sobre carreira única. Eu falei pra ele assim, coronel, pô, o senhor tá aí há tanto tempo, podia brigar por nós aí por algumas coisas, como por exemplo, ele falou assim, nem me fale carreira única, que os oficiais são contra. Você tá entendendo? Você entendeu? Você tá entendendo, cara? Então os caras é uma... o que a PM irmão. Isso aí é, tem que ser cara? por força de lei. A PM, ela vive ainda, né, na sociedade estamental, né, onde eu sou nobre e o meu filho é nobre, o meu neto é nobre, meu pai era nobre, eu tenho sangue nobre, eu tenho sangue azul. Eu tenho sangue azul, né? Soldado. Uma pessoa, um amigo meu, prestou concurso para academia de oficiais. CH. Passou no CH, certo? Para quem não sabe o que é CH, não sabe o que eu tô falando, é um curso de habilitação de oficiais administrativos, né? Auxiliares, tá? É um oficial, como que eu posso falar, cara? Um oficial que não é tão oficial assim, entendeu? Não é tão oficial. Ele não pode comandar, um batalhão, uma companhia. Estrela, ele não é considerado, ele é queimado pelos caras. Eu tenho um monte. Não vou falar nome pra não arrumar pra cabeça dos meus amigos. Eu tenho um monte de amigos. Comandar a companhia. Um moleque então o que acontece? O cara passou no concurso, quando ele chegou na sala de aula, lá um monte de sargentos, né, meu cabo, né? Passou lá, aluno CH. Entrou um oficial na sala de aula e falou pra ele assim, sejam bem-vindos à sala da descontaminação. Olha só, cara. Sejam bem-vindos à sala da descontaminação. Um idiota. Você tá entendendo? Então, meu irmão, a polícia ela ainda vive, né, naquela era, sabe, feudal, né, período feudal, Idade Média, sociedade estamental, onde você tinha cargos de nobreza, títulos de nobreza, né? O próprio cargo de coronel, título de coronel, para quem não sabe, era um título comprado. O cara comprava o título porque ele tinha muitas terras, né? E ele virava um coronel e a polícia estava ali para trabalhar para ele. Né? Coronel era coronel mesmo, mas ele era coronel, o título comprado. O próprio brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, né? Que é o patrono aí da Polícia Militar, era o governador do estado de São Paulo na época, né? Mais ou menos uma espécie de governador. Ele era um filho de um coronel que era coronel fazendeiro. Né? Um fazendeiro. A fazenda deles ficava lá em Sorocaba. A fazenda dele, Coronel Antônio Francisco de Aguiar. A fazenda ficava em Sorocaba. Ele herdou de um padre, né? Que era da família deles. Então era uma fazenda de cana-de-açúcar. E o Rafael Tobias de Aguiar, né? Acabou virando depois político e recebeu esse título de nobreza de brigadeiro, certo? E ele virou governador do estado de São Paulo, era um político. Virou governador do estado de São Paulo. A fazenda, depois ela migrou de cana-de-açúcar para café, uma fazenda cafeicultora. E em 1970, quando houve o tombamento do patrimônio da fazenda, só ficou o casarão. As 70 senzalas foram destruídas. Certo? Então, quer dizer, esses caras viviam numa sociedade estamental e a polícia vem carregando essa sociedade estamental desde a época do Brasil Império até hoje. Então, isso não faz polícia. Isso faz militares. Nesse sentido, se enxerga a necessidade dessa ruptura, então, tanto em relação a militarismo e carreira única também. Militarismo, desmilitarizar, carreira única. Nós estamos vendo suicídios acontecendo na polícia já há muito tempo, desde quando eu entrei. E agora, de um tempo para cá... Já entra nesse assunto, era a próxima pauta, o que você acha disso? Então... Qual a sua opinião, né? Com toda... a gente não pede cautela não por nós, mas pelo YouTube, né? Que às vezes não compreende bem o algoritmo, né? Mas é uma realidade... Vamos até evitar falar essa palavra? Sim. Vamos usar ela de forma diferente, tá? Policiais militares que tiram a própria vida. Isso. Ou policiais que tiram a própria vida. Infelizmente, um índice muito triste na PM de São Paulo, né? O que acontece? Foi 3. Essa é a minha opinião, tá? Claro. Isso não é uma verdade absoluta, certo? Não é uma verdade absoluta, mas aqui, se a gente quiser conversar sobre esse assunto, eu estou disposto até a mudar de opinião, certo? Mas essa é uma opinião minha e uma opinião bastante pragmática, tá? É uma coisa que do dia a dia nosso, na polícia, a gente vai vendo como é que funcionam as coisas. Então eu tenho a minha opinião a respeito, tá? A polícia militar, justamente pelo fato dela ser militar, né? E ela prezar muito por disciplina, certo? Por hierarquia, disciplina. Ela tem um departamento de psicologia que segue orientações do alto comando da polícia, certo? Então existem oficiais psicólogos, não tem só soldado psicólogo. Sabia disso aí, né? Sim. Tem oficial psicólogo. Os comandantes da polícia, né? Eles, justamente por terem tido problemas com caras como, por exemplo, o Thiago Lacerda, que tem opinião forte, um soldado Zacarias, né? Um Madalhano, por exemplo, caras que têm opinião muito forte,
certo? Então os caras falam, a gente, caramba, vamos fazer uma reunião aqui e tal, vai abrir o edital para 5 mil policiais, né? A gente precisa discutir isso aí, chama o psicólogo aí para nós conversar, certo? Daí o cara chega, dá uma folha de papel aqui, por gentileza. Claro. O cara chega aqui, ó, com a folha de papel, a gente devolve aqui. Chega aqui, fala, olha, tá vendo aqui, ó, esse soldado aqui, cara, fulano aqui, né? Olha, isso aqui deu um problema pra nós, meu. Puta, esse cara aqui tem uma opinião forte, influenciou um monte de gente. Você acredita que esses caras fizeram até um abaixo-assinado lá no 18 pra poder tirar o tenente, meu, e tal, papapá. Esse aqui também. Chama o psicólogo aí. Psicólogo, você tá vendo aqui, ó, esses caras não têm perfil pra ser soldado. A gente precisa de um cara que tenha perfil pra ser soldado, pra obedecer a ordem, ficar quieto, dar opinião, ficar na dele, mano. Só o que a gente quer. Tem como você selecionar uns melhor aí, por favor? Chama seus psicólogos aí, e traça um perfil psicológico aqui. A gente quer um cara que não cala a boca, fica quieto, só um cone, um soldado pra ficar ali obedecendo ordem. Tudo bem. Só isso, só. Aí os caras vão lá e vão traçar um perfil psicológico para o candidato. Aí você vai lá, presta o concurso, você vai passar em português, matemática, você vai ser um atleta, você é um cara ferradão, certo? Passa em tudo, seu sangue, exame médico lá, dente bom, tudo bem com você, beleza? Agora, você vai precisar passar pelo psicólogo para ele ver se você tem perfil. E aí, nessa de perfil, os caras vão selecionar o cara que é completamente apático a qualquer tipo de problema que venha acontecer com ele, com a categoria. Antissocial. Se você pegar aí, mas uma grande maioria dos policiais, e você fizer um estudo social na vida do cara, você vai ver que esse cara não tem amizade com o vizinho do lado, não tem amizade com o vizinho da direita, da esquerda, com a mãe, com o pai, com o irmão, com a esposa, com filhos. Com esse policial não tem amizade com o filho, não tem amizade com ninguém, né? E esse cara é totalmente antissocial. E aí você, no trabalho, porque um cara sociável, é uma coisa que eu venho falando, um cara sociável, ele tende a brigar contra injustiças. Isso não é bom. O policial brigou contra a injustiça, ele vai arrumar pra cabeça. Porque o militarismo não está pautado na justiça. Está pautado no eu mando em você. E você obedece e acabou. Certo? Então os caras trazem o cara pra polícia porque ele tem esse perfil. E a gente não consegue detectar antes que o cara ia praticar aquele absurdo. Por quê? Diferentemente dos oficiais, né? Que o perfil é totalmente diferente. Sabe o que um oficial vai fazer na hora de folga, meu amigo? Ele vai fazer piquenique com a família. Chama pro capitão. Vamos fazer um piquenique? Chama sua família, seus filhos, vamos fazer um piquenique aí, vamos fazer um piquenique. Vamos alugar uma quadra de futebol. Aluga uma quadra de futebol, fazer um churrasquinho. Terça-feira, quarta-feira à noite, os caras jogando bola, se divertindo. Polícia, quartel, ordem de serviço. Deixa eu sair lá no quartel, cara. Agora a gente tá jogando bola e comendo carne. Então os caras são sociais, né? São sociáveis. Já o soldado não, irmão. Soldado, o perfil do cara o cara é bilão, entendeu? Ó. Sai do trampo, vai pra porta do mercado e entendeu? Já vai pra casa patrulhando com o carro dele. Tá entendendo? E o que acontece? Esse cara, ele vê injustiças sendo praticadas do lado dele. Acontece um monte de problema. O cara tem uma vida que é uma vida horrível financeiramente, né? E aquele acúmulo de coisas, o cara acaba... A gente viu no Paraná, matou a família todinha. Ninguém percebeu que o cara ia fazer um negócio desse. Às vezes até percebeu, mas tipo assim, problema seu. Cada um com seus problemas, né? Não se mete, o cara não quer se meter em problema do outro. E isso tudo graças ao perfil que é exigido no recrutamento, tá? Perfil, o cara já vem com esse perfil já, né? E isso é horrível, cara. Isso é horrível para a categoria. Você não tem espírito de corpo. Nós somos mantidos aqui como um rebanho de gados e não como um formigueiro. Um rebanho de gados, você tem lá 1000 cabeças de gados. Se uma onça pular ali no meio e arrebatar uma novilha ali, ela vai comer a novilha na frente de todo mundo e vai ficar todo mundo olhando. Os boizão com chifrão desse tamanho assim, ó. Mais de 1000 boi com chifrão desse tamanho assim, entendeu? Ninguém vai fazer nada, vai ficar olhando lá. É assim que nós somos. Um coronel cata um polícia ali, começa a arrebentar o polícia, desgraçar o polícia na frente de todo mundo. Tá todo mundo vendo e ninguém tem a moral de falar um A. Ninguém tem a moral de chegar e falar um A. Pera aí, ô coronel, todo respeito que o senhor tá fazendo, isso aí é assédio moral isso daí. Não, vou representar o senhor, junta um monte de gente lá. Não tem coragem de moral, ninguém tem moral, nem de ser testemunha. Quanto mais fazer alguma coisa na hora. Por quê? Porque os caras recrutam a gente para participar de um rebanho de gados. Diferentemente de uma polícia civil, por exemplo. Mexe com um policial civil. Você vê a encrenca que você arruma. Existem problemas lá? Existem problemas lá, sim. Mas sim, os caras são bastante ao ser humano, né? Claro. Tem um grupo lá do Nós por Nós. Aliás, um abraço para o Bioto, se estiver assistindo agora aqui.
Os caras criaram um grupo aí, meu irmão, que é o seguinte, você deu problema, cata o telefone, entra no zap, chove de viatura. Os caras vêm pra apoiar, não quer nem saber se você tá errado ou não, já chega dando voadora. Da civil, você fala? Polícia Civil, Tá entendeu? assistindo aí, abraço, Piotr. Então o que acontece? A diferença é que lá, né, os caras são recrutados para ser um formigueiro. Se aquela mesma onça que pulou lá no rebanho de gados e arrebatou uma novilha e comeu na frente de todo mundo, se ela meteu o pé no formigueiro, sabe o que acontece com ela? Primeiro que a formiga não é alimento de onça. Então, ela não é predadora natural da formiga, certo? Vai subir um monte de formiga ali, vai picar, ela vai sair correndo. E é o que falta pra gente. É onde que eu falo pra você do poder de barganha. A gente teria muito mais poder de barganha se fôssemos uma Então, força civil. Essa estrutura você acha que influencia muito, ou até às vezes Veja bem. quase completamente nesse índice muito negativo que a gente tem, infelizmente? Sim, eu acho que influencia bastante. Não é o fator principal, Sim. tá? Mas eu acho que é um dos grandes problemas dessa questão de suicídio. É justamente o fato de como esse cara foi trazido pra Polícia Militar. Já trouxeram um cara... Formação, cultural, problema. de ensino, tudo, né? Perfil do cara, mano. Um homem bomba, velho. Certo? Uhum. Um homem bomba, mano. O cara... Sem falar os cursinhos, né? Que prepara o Sem cara. falar. O cara repete 8 vezes, paga um psicólogo ou um cursinho. Hoje os caras saiu- preparam ele, não tem condições nenhuma. Saiu uma equipe de Pra rota... acertar aquele perfil, digamos assim. Pra falar o que o psicólogo precisa ouvir. Sim. Cabo Pascoal me ligou hoje. Não tem nada a ver com ele. Um abraço, Cabo Pascoal. O Cabo Pascoal me ligou hoje. E falou que hoje são uma equipe de rota lá do Romão Gomes. Certo? Os caras participaram de uma troca de tiro. Os agressores já tinham atirado numa viatura do 18. Certo? Caíram pra dentro do mato, tiroteio com a rota. Um abraço. Certo? O que aconteceu? Os oficiais do Tribunal de Justiça Militar... Oficiais. Ah, mas é juiz togado. Sim, juiz togado, que é oficial da PM e foi indicado ao cargo de juiz togado pelo governador, certo? Por exemplo, o juiz Ronaldo Não, Ruth. togado não. Ronaldo Togado é concursado. É concursado, mas é de uma lista tríplice. Não. O juiz togado é concursado. O segunda instância é indicado. Então. Juiz do tribunal. Só pra não- É a, só pra é a pessoal composição do... É assim, você tá falando isso aí, Mas os togados, que você falou, os antigos, são todos oficiais são da todos PM. militares. Você quer dizer que Todos têm no carta TJM patente. tem um juiz litogado, que é o de carreira. É. Por exemplo, o juiz Ronaldo Roth. E O capitão. oficiais junto que... O Roth era PM. Prestou concurso e virou juiz. Sim, ele prestou concurso. Machado Marques também, Os doutor que Lino também. acompanham ele no julgamento, eles são indicados pela temporários. corporação. São Isso, temporários. são temporários. São Mas oficiais os da segunda instância do tribunal, os juízes do TJM, tem coronéis, que aí que é engraçado que o Zaca bate. O cara aposenta na PM, vou dar um exemplo bizarro. O coronel Fu, 3 gemada, quando eu entrei em Pirituba em 2001, ele é o coronel no TJM até hoje. Ou seja, esse cara tem, pelo menos que eu sei, 22 anos como coronel Fu. Ele é coronel no TJM hoje. Então, Entendi. o que acontece, né? Os oficiais, né? Os coronéis lá do TJM, os oficiais, né? Ah, juiz togado, tudo bem, mas é oficial da polícia, ele tem carta patente ainda. Ele não deixou de ser policial. Mandaram prender esses policiais, tá? Depois de uma troca de tiros, os caras foram pro Romão Gomes, cara. Saíram do Romão Gomes hoje, graças a Deus, né? São, se eu não me engano, 3 oficiais, 3 praças e um oficial. Sim. Os praças, pela lei, pela norma interna da PM, já vão sair de lá com um processo regular, porque é lei, certo? É lei. Tem uma diretriz da PM que fala que é para instaurar. Praça tem que instaurar. Vai responder o CD agora. CD. Pra demissão ou expulsão, né? Só de você passar pelo... Pra demissão pelo ou Romão, expulsão. É. Só que o oficial não vai responder o Obrigatoriamente abre. Obrigado. Ele pode até responder o CD, mas depois que ele tiver todas as garantias dele lá de direito Acabou a de vida do defesa. cara. e tal, O cara não vai mais trabalhar na rota, não A faz questão é mais que eu também não delegado, quero não que faz ele nada. responda. Eu não quero que ele responda. Só que o que eu quero é que Põe no mesmo barco. esse rigor, Essa vantagem. ou seja para todos ou não seja para ninguém. Tratamento igual, né? Entendeu? Entendi. Mas aonde que eu quero chegar? Esses caras, foram pra cadeia, vão responder agora um processo, já vão ficar lá na guarda, lá no meio do mato lá. Né? Tem uns lugares aí na cidade que eles põem os caras da rota lá, de guarda, certo? Tem um lugar lá que é aquele batalhão antigo lá, que tem lá no Parque Dom Pedro ali. Sim. Né? Eles enfiam Tem uma os base caras lá da rota lá, cativada lá. né? Ou então põe na guarda lá do batalhão, ou põe na guarda lá da subsistência, deixa o cara ali, né, numa situação de humilhação total. Puta de um polícia, mano. Se dedicou a vida inteira pro bagulho, né? E do nada o cara, ele vai passar agora uma puta humilhação, vai atrapalhar o horário dele de bico e tudo mais, vai arregaçar com a vida do cara. E aí onde que, um gatilho pro cara, de repente, pensar em acabar com a própria vida. Né? Então acontece muito isso daí, cara. Muito na polícia. E a minha opinião é que o militarismo tem 70% de culpa
nessa questão aí dos policiais que atentam contra a própria vida. Compreendi. Tá. Doutor, algum comentário nesse sentido? Concordo, e só lembrando que a gente começou o nosso podcast o ano passado, eu e o Zaca, o Pancada Seca. Sim. E o Zaca tem batido nessa questão do suicídio desde o ano passado. E ele foi o primeiro cara que eu vi na internet falar: por que não abre uma CPI? Por que não abre a CPI? Todo mundo deu risada. Agora que está em fase de eleição na época, já estamos aí nas portas, Sim. já tem deputado se coçando e querendo abrir uma CPI para investigar o suicídio. Por quê? O que acontece? Vou dar um exemplo aqui, comentaram aqui e me mandaram até uma foto. Claro. Lá no 43 está uma fumaça, tá um alvoroço no batalhão. Por quê? Porque o sargento Alexandre, junto com o Pascoal, fizeram uma denúncia lá de assédio sexual e moral de capitães com a anuência do coronel. E isso foi formalizado por um deputado federal. Então os caras estão se virando, lá tem muito assédio lá. E o que acontece na prática? A policial feminina é assediada, tenta se matar, entra no desespero, volta para a companhia, assim, passa no médico de verdade, no médico real, que é um psiquiatra civil, um médico dá 90 dias para ela, alguns dá 180. Quando chega na HM, o gênio do HM, o médico militar que está acima da nossa geração, ele fala assim: não, 4 dias tá ótimo para vocês. Ortopedista. Né? Ortopedista, dermatologista. O que fez isso aí com a minha amiga, ele é cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Falou, 4 dias tá ótimo pra psiquiatra estudou 5 anos, sei lá quantos anos, mano. A Fox pra chegar um cirurgião plástico e falar: não, mano. Não. O cara entende de prático, tá irmão. Ô, cirurgião, todo respeito, só entende de prático, irmão. 4 dias é um final de semana prolongado. Pra esses caras tá ótimo. Pelo amor Uma de pessoa Deus, que sofreu um assédio. Aí, o que acontece? Em muitos casos, o policial realmente vem a cometer o autoextermínio. Aconteceu com o amigo do Zacarias. É. Então, o que o Zacarias bate? Parceirão, hein? O comandante de CIA sabia que o cara tava Parceirão. doente. Em vez de tratar o cara, eles ficam brincando. Você é fraco, pé de baixa, você não serve. Nesse caso da minha amiga foi tão grave que a médica falou pra ela: por que você não pede baixa? Você não serve pra PM. A médica. absurdo, Você acha que a médica não foi orientada pelos oficiais do 43 pra falar isso? Foi orientada. Antes tá dela ser médica, ela é uma militar, Tá na entendeu? Ela cara. tava Tá recebendo na cara. ordem. Foi porque uma médica, cumprindo a função dela, não vai pedir pra alguém pedir baixa. Tá louco. Ela vai bater de frente e falar: não, vou te afastar e você vai se cuidar. O meu E parceiro, ainda mais cara, sendo 2 mulheres. Sim, sim. Então, Marcelo. só pra concluir, Zaca, o comandante deve ser investigado por dolo eventual. Isso. Ele não teve vontade de matar, mas se ele assumir o risco de deixar uma praça armada, com problema psiquiátrico, trabalhando, e tipo, se você se matar é problema seu, ele tem que responder sim. Então, Entendi. Meu parceiro, rapidinho aí, Claro. o soldado Marcelo Fernandes, que Deus o tenha aí, em bom lugar, né? A gente tava trabalhando num posto policial, o cara chegou pra mim lá e falou assim, mostrou um documento pra mim e falou assim: Isaac, se liga aí. Aí eu peguei: o que é isso aqui? Um laudo da psicóloga do KJ, certo? Quem não sabe o que é KJ, é um batalhão lá que tinha psicólogo. Centro de Apoio Social Jurídico. Apoio social jurídico. Tinha psicólogo. Tinha até um R nesse caso. Então, a psicóloga desse batalhão escreveu lá que o soldado Marcelo Fernandes encontra-se com ideação suicida. Aquela câmera ali mesmo? Tô olhando. Sim, sim, essa mesmo. Ideação suicida. O soldado Marcelo Fernandes está com ideação suicida. Esse policial vai praticar suicídio a qualquer momento. Oriento que esse policial seja afastado das suas atividades, que ele seja desarmado imediatamente e que ele seja submetido a um tratamento psiquiátrico junto ao Centro Médico da Polícia Militar. Quando eu vi aquilo, eu olhei na cara dele e falei: Steve, você tá brincando com a minha cara, né, mano? O que é isso aqui, cara? Eu não tô bem não, Zaco, tô com uns problemas aí e tal. Falei: não, mano, você não vai trabalhar aqui não, xará. Você tem que ir lá na companhia mostrar isso aqui pro capitão. Ele olhou pra minha cara e falou assim: acabei de vir de lá, Joe. Mostrei isso aqui pro capitão, o capitão falou que eu tô querendo vagabundear. Falei: como assim, mano? Falou que eu tô querendo vagabundear, irmão. Falei: puta, mano, não acredito nisso. Deu a arma pro cara, mandou o cara trabalhar comigo. Ficou mó cota, ela procurei fazer da vida desse cara o melhor possível lá, mano. Ia buscar em casa, mano. Eu ia com o meu carro buscar, com o documento atrasado, viu, que vocês prenderam. Eu ia buscar lá na casa dele, certo? Ia levar ele na porta de casa. No horário de folga, eu ia pra ele: e aí, Índio, beleza, irmão? Não, pô, tô zoado, mas aí colava lá. Vamos comer um caldo de mocotó, vamos trocar ideia, vamos tomar uns lico-lico lá, mano. Ia pro bico, fazia um bico da hora, levava ele, entendeu? Fica mocota trabalhando, mano. Pra você ter uma ideia, cara, eu fiz o aniversário dele dentro da base da Polícia Militar. Mandei minha esposa fazer um bolo, os vizinhos lá, Dona Robéria, um abraço pra Dona Robéria. Trouxeram lá os negócios e tal, levamos um presente pra ele. Procuramos fazer da vida dele o melhor possível. Só que a gente teve a infelicidade, né, de prender um sobrinho de um major. E o sobrinho do major ligou pro major e começou o maior inferno, um assédio do caramba. Processo na gente. No meio desse turbilhão, o índio me liga e falou: Zaca, eu vou me suicidar, mano. Falei: pô, por que você vai fazer isso, velho? Não, eu vou tirar minha vida e tal.
eu não sirvo pra nada, mano, só atrapalho. Olha o que eu fiz aí, mano, atrapalhei você, nós estamos respondendo processo e pá, eu trocando uma ideia com ele, pá, entendeu? Não teve jeito, irmão. O cara desligou o telefone, botou a 40 na boca e pau. Você tá entendendo? Eu pergunto pra você, isso foi um suicídio? Ou isso foi um homicídio doloso, com dolo eventual? Isso é só uma pergunta retórica, tá? Claro. Na minha opinião, eu tenho o direito de opinar. Isso é um homicídio doloso. Quantos não aconteceram assim? Será que se a Assembleia Legislativa de São Paulo instaurar uma CPI para começar a apurar, pegar documentação, vamos pegar a API desses policiais, deixa eu ver, peraí, o cara se suicidou, mas ele tinha um laudo aqui, pô. O laudo tá falando que ele ia praticar essa besteira. Pô, ó, vamos acusar os caras. Começar a acusar, duvido que não vai ter um monte de comandante, cara que já é coronel hoje aí, que não vai responder. E não caduca, hein? Tô enganado, não? 20 anos. Certo? Dolo eventual, né? É, certo? Duvido que vai ter um monte que não vai responder. Os caras não fazem porque, infelizmente, nós que somos soldados da polícia, nós somos burro e quando chega na época de eleição a gente vai lá e vota nesses caras. A gente elege esses caras. Quando não elege esses caras, a gente elege praça que é bunda mole. Todo respeito. Praças, cabos, soldados, sargento que é bunda mole. Que não tem a moral de ir lá e não, é o seguinte, a caminhada é assim, assim, assim e bater de frente. O cara até fala, é ativista e tal, mas depois que assume, o cara chega lá, mas quer saber de uma coisa? Deixa eu cuidar da minha vida aqui, tô ganhando 30 pau, 40 pau, fora os ratatatá. O cara deixa quieto, irmão, entendeu? Sim, então dessa forma que você acha que... Claro, cada um que vem aqui apresenta, né, uma porta de entrada para enfrentar esse assunto, né? É um assunto delicado, um assunto sensível. Infelizmente, a gente tem um índice muito triste, né, e grande. Um índice grande, você comentou, 13, foram, não 30 nessa semana. Foi 3 essa desde o início do ano. 3 mais agora. Sim, foi 3 essa semana, mas desde... É mais ou menos 1 mas por semana. Ano passado foi 32. Sim, a média é de 1 por semana, né? Então, assim, essa é a sua visão, né, de como seria necessário enfrentar o tema, né? E tá respondido. A nossa próxima questão já entra nessa, que eu queria saber de você. Roubei sua caneta aí, top. Obrigado. Até essa aqui eu vou precisar que eu vou citar as redes sociais. Tem mais um papel aqui. Deixa eu ver se... Que eu queria perguntar o seguinte, a próxima questão, que seria condições de trabalho, que entra nessa questão, né, que você já entrou aí um pouco. E, claro, o que a gente vê, viaturas, né, a maior parte são viaturas novas, armamento, né, austríaco, armamento Glock, não é um armamento ruim, é um armamento bom. Enfim, a gente vê uma estrutura, talvez, de materiais bons. Então, eu acho que, de repente, cabe uma crítica ou outra, né? Então, exceto essa situação, o que você enxerga, qual a sua opinião sobre condições de trabalho ali do dia a dia do policial militar, né? Que hoje está com o efetivo quase 80 mil, né? Então, isso atinge o Estado inteiro, não atinge só as forças de segurança, atinge o cidadão em si. Como que você enxerga o trabalho ali interno e o que é entregue para a sociedade? Tá bom? Tem crítica? Vamos lá. O que você pensa? A gente precisa ser bem realista. Eu aposentei em 2015. Então, já tem praticamente 7 anos que eu não piso num quartel. A não ser para ir responder processo. Certo? Então, se eu falar das condições de trabalho hoje do cara, do policial, talvez eu esteja falando algo que esteja desconexo com a realidade do policial. Certo? Eu não sou o cara que está lá na ativa e tal, que pode chegar e falar, não, tá assim, 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 assado. Agora, como eu acredito que não mudou muita coisa, tá? E deve chegar muita coisa para você, né? Eu sei que suas redes sociais são grandes, WhatsApp. Eu acredito que não mudou muita coisa. A gente nem consegue falar com você pelo WhatsApp. Em relação à estrutura, acho que precisa mudar algumas coisas, sim, e tal, mas eu não tenho muitas críticas em relação à estrutura. Eu tenho críticas, por exemplo, a forma como nós somos punidos nas punições de cerceamento de locomoção, né? Permanência disciplinar, detenção. Eu acho que pelo fato de você estar ali sob custódia do Estado, não poder ir para a tua casa, o preso ele é tratado com o máximo possível de dignidade. O policial também deveria ser tratado com dignidade. Então eu acho que os locais destinados à punição, que eu vou puxar logo uma aí, eu aposentado motoboy, vou puxar cadeia, e eu vou ser obrigado a puxar cadeia no alojamento, aonde dá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, o nego tá entrando e saindo, batendo porta. Quando você pensa que não, chega um supervisor regional para te acordar 2 horas da manhã. Cara, isso é tortura, meu irmão. Você tem que levar sua roupa de cama, né? A comida, café da manhã, os caras trazem o café já chega frio, pão murcho, mano, entendeu? Você tá preso, você não pediu pra estar preso, né? E você não é um bandido. Você é só um policial que praticou alguma irregularidade. Por exemplo, você não conseguiu chegar no horário, atrasou. Disciplinar, né? Então, eu falo isso aí pra você por quê? Porque a última cadeia que eu puxei foi lá no 47, né?
Quando deu... Primeiro, cheguei no alojamento lá, né, meu? A cama daquele jeito, né? O colchão você tem que amarrar pra ele não sair andando, né, mano? Entendeu? Tanto ácaro, tanto bactéria que tem no bagulho, né? E aí... Pô, legal. Ajeitei. Eu levei minha roupa de cama. Eu tive que levar minha roupa de cama. Ajeitei tudo lá e tal. Quando deu 10 horas da noite, eu fui descansar, né? Não conseguia dormir, puto da vida que eu tava preso e tal, né, mano? Daí, quando consegui pegar no sono mesmo, que eu apaguei, né? Entrou, alguém acendeu a luz do alojamento e os caras trocando ideia ali, porque os caras não estão presos, irmão. Eles vão e trocam ideia, bate armário, conversa, É o mesmo alojamento grita, fala alto. de quem tá de serviço, é isso que você tá falando. Entendi. Daí, consegui dormir de novo, já puto da vida e tal. Quando deu 2 horas da manhã, o Estivão chegou lá pra mim lá. Ô, acorda aí, Zacarias. Eu falei com os olhos regalados assim, o que foi, caralho? Acorda aí, o supervisor regional tá aí, mano, quer falar com você. Falei, quem? Supervisor regional. Ô, irmão, pelo amor de Deus, o que ele quer comigo, mano? Ele quer ver se você tá aqui, ó. Manda ele vir aqui me olhar, pô. Ó, pelo amor de Deus, mano, vai lá, cara, isso é louco. Aí eu fui lá no serviço de dia lá, mano. O capitão, né, boyzão, bochecha rosa, olhou pra minha cara assim. E aí, Steve, que você tá preso aí? Deu vontade de falar assim, não, tô aqui, passeando aqui. Vim passear aqui, né? O que você fez? Ô, Steve, na moral, né, mano? Nem lembro o que era, mano. Nem lembro, entendeu? Era tanta perseguição, mano. Não, já tô nem lembro, mano. Aí ele começou a me dar sermão, mano. Comida de rabo, lição de moral. Falei, puta que pariu, mano. Desculpa aí, cara, mas não dá, mano. O cara começou a falar um monte de merda pra mim lá. Eu, puta, mano, não acredito, mano. Esse paçocão aí, mano. Vem aqui me chamar de madrugada, mano. Ainda, cometeu um crime aqui. Pelo amor de Deus, hein, mano. Na moral, hein, mano. Beleza. Aí o cara falou lá um monte pra mim. Aí eu fui dormir. Certo? Fui lá, não conseguia dormir mais, mano. Aí quando eu consegui pegar no sono, peguei no sono, devia ser umas 4 horas, tava no Nirvana, mano. Nirvana total, mano. Entendeu? 4:30 da manhã, pá, acende a luz e os caras já saem batendo no armário. Mano, beleza, não sei o que lá. Puta, mano. Chegando pra trabalhar. Beleza, suave, né, mano? E eu desesperado, cara. Por quê? Eu tava puxando permanência, depois no outro dia ia ter que trabalhar na minha noite lá, mano. Trabalhar à noite, na minha noite, certo? Beleza, quando deu 7 horas da manhã, que os caras foram tudo embora, acalmou. Falei, agora eu vou dormir, até 1h da tarde, mano. Chegou o pessoal lá do P1. Ô, Zacarias, acorda aí, mano. O que foi? Não pode dormir de dia no quartel, você é louco, mano? Como assim, mano? Nem dormi à noite? Como eu dormi? Você a noite inteira pra dormir, mano? Vai lá falar com o sargento. Eu fui lá falar com o sargento, mano. Opa, pois não, sargento. Ó, seguinte, a ordem do capitão aí, ó. Pega uma vassoura aí, faz uma faxina aqui, dá uma limpada aí, mano. Ô, irmão, pelo amor de Deus, velho. A Constituição proíbe isso, irmão. Mas para o policial militar não proíbe. A Constituição para na porta do quartel, é isso? Para. Pô, então, aí eu tive que ir lá fazer faxina, lavar o corredor, o cara morrendo de sono, e à noite encostou uma viatura para me buscar, para levar lá para minha companhia, para eu assumir uma viatura e patrulhar. Você tá entendendo? Então, quer dizer, eu não posso falar muito da estrutura, porque eu já fui em alguns quartéis, e pô, cheguei no alojamento e falei, caramba, mano, tudo organizadinho. Mas por quê? Porque os polícias ali fizeram um corre lá, mano, e ajeitaram o alojamento, certo? Tinha um capitão na primeira do 43, capitão Samuel. Eu lembro na época, mano, esse cara fez sauna no quartel. O cara era o bicho, mano, entendeu? O quartel era da hora, o quartel do cara era da hora. Então eu não posso falar muito sobre isso daí, porque eu não estou frequentando quartéis pra ver como é que tá, entendeu? Eu acho que o problema principal nem é isso tudo. Tem arma boa, apesar daquela pistola 24/7 tava dando disparo sozinha, a gente viu alguns vídeos aí e tal. Mudou, né? O instinto, né? Exatamente, entendeu? Então, tiraram, trocaram, colocaram fuzil, caramba, viatura de 140 pau, 150 mil reais. Se o polícia bater aquela viatura, quebrar um farol, vai ficar a vida inteira pagando. É 4,300. Então você enxerga a crítica maior, é mais o ambiente interno, de repente, ali por normas, por regulamento, que isso aí, essas condições poderiam melhorar na sua visão. Pois é. Eu acho que em relação à infraestrutura, a estrutura dos quartéis, tem alguma coisa assim a melhorar e tal. Sim. Mas o problema nem é tudo isso, sabe, cara? Eu acho que se o ambiente fosse mais alcalino dentro dos quartéis, né? O próprio policial, ele ia no QSAzão dele lá, descolar os bagulho, arrumar o quartel e deixar o negócio ajeitado, irmão. O cara teria prazer, como a gente vê muitos caras fazendo isso. Sim. Tá? O cara ajeita tudo. Com esse cara que tem bico bom, o cara ajeita tudo o quartel, mano. Entendeu? Então se o ambiente for alcalino, né, mano? E muitos da sociedade acaba fazendo... Lógico. Acaba não, né? Faz isso por prazer, né? Gosta da polícia, né? Quer privilegiar ali os polícias do bairro, né? Esses problemas de infraestrutura não tem nada a ver com militarismo, né? Se você pegar a Guarda Civil, a Polícia Civil, né, o local ali muitas vezes é uma bosta, cara. Mas os caras estão trampando lá de boa, entendeu? Vai lá, ajeita do jeito deles e tal. O problema não é tanto a estrutura. Tá? A estrutura é horrível, assim. A gente viu uma foto na delegacia com a fachada da delegacia toda caída em cima da viatura, pô. Entendeu?
Falta da internet, não viram? Zacarias, fazer uma breve pausa. É 14 segundos pra quem tá assistindo a gente não precisa sair não, hein? É? Continua aí, inclusive Que no momento... propaganda? Exatamente, a gente precisa, inclusive, que Bom, assistam aí. muito É o seguinte, a gente Você tá... não tem superchat ativado aqui, pô? Tem superchat. Tem que pedir pra galera, dá uma força Ô, aí, pessoal, galera. Ó, quiser o ambiente aqui tiver assistindo aí, do Rico aqui é muito bom, cara. quiser Uma fazer um estrutura superchat legal. com a gente, no final eu vou passar o Pix também aí. O que a gente vai falar agora, o que eu vou falar agora, né, da Full Gamers. Full Gamers é uma parceira nossa aí do podcast, né, e muito útil, né, principalmente pra quem gosta de computador aí, não só de notebook, né. Quer montar um computador pessoal, profissional, para quem usa para gamers, né? Stream aí na internet, ou mesmo para traders, né? Tem muita gente que hoje está investindo em bolsa, precisa de um computador bacana, várias telas e tal. A Full Gamers monta de acordo com a necessidade da pessoa, né? A internet que ela tem, a que ela quer usar, a finalidade, enfim. Então é uma parceira nossa aqui, né? É do Bruno lá, de Americana. Abraço, Bruno, um parceiraço aqui nosso já desde o início. Né? Então, Bruno, muito obrigado aí, excelente trabalho seu. E pedir pro Lucas, por favor, pode colocar o vídeo aí rapidão, né? 14 segundos, assista aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse é o trabalho aí do Bruno. No nosso Instagram, quando no final eu vou passar o Instagram, entrou lá, a primeira postagem está fixada lá, é justamente um sorteio que ele quer privilegiar aí os espectadores do nosso podcast, quem está assistindo hoje, né, para participar. A gente vai passar no final o Instagram, entrou lá, é um microfone, um mouse, e um microfone desse de mesa, bem bacana, né? Com tripé e tudo mais. E uma camiseta aí da Full Gamers. Então, por gentileza, depois conheçam o trabalho lá. É bem bacana. Alguns amigos nossos depois conheceram aqui e já solicitaram e encerraram e fecharam o serviço com ele lá. Então é um parceiro aí de primeira hora. Bruno, obrigado. E vamos privilegiar aí o amigo daqui que trabalha bem e de qualidade, hein? O trabalho dele aí, o produto dele aí de excelente qualidade. Pediu também, né? O Zacarias aí pra apoiar você também, né? Bruno, aí, tá aí o Zacarias. Não tá precisando, faz um acordo com ele e anuncia pra você aí. O Zaca tem 300 mil seguidores. Exatamente. Final aí eu passo o Instagram da Full Gamers e como participar do sorteio. Doutor, nessa questão de condições de trabalho, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria acrescentar, Claro. dizer que não é só... eu acho que passa por um todo. O policial do estado de São Paulo, para ele ter paz, precisa ser aprovado a PEC, que o Pascoal vem lutando, PEC 6. Por quê? A PEC 6, ela vai... Tá na Câmara dos Deputados. Tá na Câmara dos Deputados. Sim. Só falta aí, já foi comisado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Só falta ser levado ao plenário para tentar a aprovação. Que é a PEC 6? A PEC 6, ela fala que se o policial foi... A Constituição do Estado de São Paulo já fala no artigo 138, parágrafo 3º, que o policial militar que foi absolvido no criminal, ele deve ser reintegrado. Ela não fala de alínea. Não fala como ele foi absolvido. Fala, ó, se o rico foi absolvido no criminal, ele não pode ser demitido. Ou se ele foi demitido, ele tem que ser reintegrado. E a PM faz essa maldade. Você é absolvido no TJM, chega na PM, eles mandam você embora. Então, a PEC 06 vem para alterar esse tipo de situação e para quando o cara for absolvido, ele não ter a oportunidade e a possibilidade de ser mandado embora. Você quer punir, puna com outra coisa. Corta o salário, enfim, qualquer tipo de coisa, menos mandar o cara embora. Prevê o quê? Que aguarde o trânsito em julgado? Seria isso ou não? Não. Aí só se fizerem algum tipo de emenda. Mas o projeto original é reintegrar aqueles que foram absolvidos, independente se é falta de prova, inexistência de Sem fato, necessidade de negativa ação judicial, de ofício. Não, tem essa linha também de ofício. Mas os casos antigos, por exemplo, policial igual o Pascoal, que foi que entrar com absolvido, ação judicial. entra com ação. Sim. E o policial da ativa, ele sabe que ele vai ter essa segurança jurídica, que ele não vai ser demitido. Porque o que acontece? Eu tenho cliente na prática. O cara é absolvido no TJM, igual uma cliente minha do 7º Batalhão, e o CD dela, o PAD tá rolando. Então o medo maior é o processo administrativo, não é nem o criminal. Então essa questão é muito importante para o policial ter uma segurança. Eu acredito que os meios... O estado de São Paulo é uma vergonha faltar alguma coisa. O estado de São Paulo ainda banca o Brasil todo. O estado de São Paulo ainda é 1/3 do PIB nacional, 34%. Sim. Então São Paulo tem dinheiro para ter boas viaturas, tem dinheiro para ter bom armamento, farda, esse tipo de coisa não pode faltar. Eu acredito que uma melhoria significativa seria, se eu não me engano, eu ouvi falar que é no Paraná, mas eu não fui investigar para ver se é exatamente isso, mas é alugar viaturas. A cada 2 anos troca. É igual o Zacarias falou, o cara do tático bate uma Hilux aí. Tá ferrado. Quanto ao 260 mil Hilux, irmão. Tá ferrado. O cara bateu um farol desse aí, o comandante dele falou, você vai pagar, filho. Quanto tá um farol do Hilux? 4 contos? 5? Tá ferrado, mano. É o salário do Mike. E tudo isso é estrutura e influencia na condição de trabalho do policial. Exato, militar, né? alugar e seguro. O policial bateu, ele tá em nome do Estado. O policial não tem que pagar. Vou fazer sindicância. A sindicância sempre vai pro Mike pagar. Ele não tem que pagar, ele tá em nome do Estado. Ele não tá indo comprar pão pra ele.
Ao contrário dos oficiais, o pração que tá na rua ali com a viatura, ele tá indo atrás de ladrão. Sim. O oficial pega a viatura pra ir levar filho na escola, juiz, promotor, tudo faz isso. Isso é tudo ilegal, eles fazem. Pois é. Ah, vamos passear, vamos no não sei aonde. O praça não, o praça bateu porque ele tá trabalhando. Então acho que isso aí, basicamente, já supriria, já resolveria. Entendi. Zacarias, aí é uma questão que a gente sempre traz aqui, né? A gente quer saber, né? Não tem como fugir disso politicamente. Vamos partir pra política logo pra gente. Estamos caminhando pro final, né? Passou rápido, né? A gente aqui só 90 minutos, né? No Pancada Seca lá, a Pancada Seca Lá não come tem, e solta. não tem mais limite. A gente é ilimitado. Lá até Um dia chegaremos lá. Mas eu queria perguntar pra você o seguinte, né? Polarização política tá no Brasil todo, estado por estado, né? E até entre deputados, senadores, enfim. Posicionamento político, Zacarias. Tem um posicionamento? O que você pode responder a respeito? Bom, quando fala de posicionamento político, né, os caras falam, pô, você é de esquerda ou você é Geralmente de pergunta direita? isso, né? Esquerda, direita, é Você é de centro, esquerda ou você é de é em direita? cima do muro. É. E, só que se você perguntar pra pessoa o que é esquerda e o que é direita, a pessoa não sabe exatamente o que é. Tem muito esquerdista, por exemplo, que não sabe o que significa mais-valia absoluta. O cara não faz a menor ideia do que é isso. E basicamente, a crítica de Karl Marx, ela girava praticamente em torno de mais-valia absoluta, certo? Tipo, fazia outras críticas e tal, mas era justamente contra a extração de mais-valia. Ele criou o termo capitalismo, né? Então, se você perguntar para um cara o que é esquerda e direita, ele não sabe o que é. Particularmente, eu acho que os dois termos estão muito ultrapassados para os dias de hoje. Bastante ultrapassados. Até porque quando se fala esquerda, a esquerda briga por pautas que não são tão, assim... não é que não é relevante, não é isso, tá? Mas, assim, que não vai modificar muito a vida das pessoas. Um pouco distante da realidade das pessoas. Ao invés da esquerda, por exemplo, ir brigar por exageros que acontecem, né, no trato entre patrão e funcionário, né? Ao invés da esquerda brigar, por exemplo, por coisas como transporte do policial, por exemplo. O policial não tem um vale-transporte. Né? O policial tinha que ter um vale-transporte. Um exemplo, né? O policial é um trabalhador também. Ao invés dela brigar contra as empresas de ônibus que estão colocando apenas um motorista para cobrar e dirigir o ônibus, né? Que é uma coisa absurda. Brigar contra, por exemplo, tecnologias que vêm tirando porteiros, né? Desabrigando o porteiro ali do seu trabalho, tirando o cara do trabalho e substituindo esse cara por uma tecnologia, né? O porteiro eletrônico e tal. Ela está brigando por coisas como, por exemplo, o direito do cara fazer sexo com outro cara. Certo? Pô, é uma coisa que precisa ter alguém fazer esse tipo de ativismo? Sim, mas o foco dos caras é dividir a sociedade em pequenos grupos e brigar por esse tipo de coisa. Já a direita, por exemplo, na extrema-direita, também tem brigas, né? Brigas que, na minha opinião, são, assim, não são tão... não modificam tanto a sociedade. O dia a dia da população. Não modificam tanto a sociedade. Então, eu, particularmente, eu prefiro me posicionar como um cara de centro, certo? Até porque nós somos dotados dos dois lados aqui, esquerda e direita. Nosso corpo tem o lado esquerdo O equilíbrio. e o lado direito. Eu tenho minha mão esquerda e minha mão direita. Eu preciso das duas, certo? Só que quem manda sou eu que estou no meio. Quem manda sou eu. Se eu falar, eu vou pegar esse negócio aqui, quem mandou foi minha cabeça. E ela não está nem do lado esquerdo nem do lado direito. Ela é centro. Então eu acho que politicamente é muito importante a gente ter os dois viés ideológicos, tá? É muito importante isso. Pluralidade, né? Porque a gente não pode ter apenas uma visão de mundo no Brasil. No mundo, né? A gente não pode ter apenas uma visão de mundo. Senão a gente vira uma Coreia do Norte. Você vê que a esquerda assumiu a Coreia do Norte e aquilo lá virou uma ditadura. Então, os caras acabam usando a população, colocando a população ali para servir aquele viés ideológico e, no fim das contas, aquilo tudo se torna uma ditadura. E se você pegar a maioria dos políticos que estão em iminência hoje, os caras brigam pra caramba ali sobre esquerda, direita e tal, depois vão pra uma confraternização, vai lá se divertir. Que se dane, a população que fica brigando por isso. O cara que fala de que é lulista, que é bolsonarista, né, os dois aí brigam pra caramba, né, o cara até matou o outro esses dias aí, né, por causa de política. Só que os dois que vão entrar no busão lotado amanhã. Tá? Então, isso tá fora de sintonia com os dias atuais. Tá? Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu lá em 1789, que foi a Revolução Francesa, e a gente não tem como chegar nos dias de hoje
e querer aplicar esses conceitos de... Sim, então seu posicionamento é de centro. cara de centro. Você me falou antes, né? Então, falando que você é pré-candidato a deputado federal e pelo Partido da Mulher Brasileira. É PMB? Partido da Mulher Brasileira, aliás. E atende essa sua Um expectativa. abraço aí para o Benco, que é nosso presidente lá. Sim. Para o Rodrigo, né? Para a galera do partido. Atende essa sua expectativa de centro. Sim, eles são mais pautados assim na direita, né? Mas é um partido bem democrático, tá? Sim. A gente pergunta para ter essa noção se, né, o pré-candidato está à vontade, né, com o que ele pensa e o partido ali. Né, porque o partido, todos os partidos, né, são bem... É um partido que vai apoiar o Bolsonaro, tá? É isso que eu ia um perguntar, partido se de você já ia direita. emendar isso. É um partido de direita, certo? Mas isso não significa que eu tenho que ser de extrema direita. Não me posiciono assim aos extremos. Né? Eu acho que Cegamente. acho que é burrice isso, entendeu? Você ser extremista em alguma coisa, né? Rapidamente, pra gente abrir o chat e não estourar o tempo, acho que tem mais uns 4 minutos, né? Não sei se você começou antes aqui. Tá bom? Tem? Tem 9 minutos. 9? Não, perdão. Tem 5. Tá. Rapidamente, se você quiser responder, né? Não tiver certo, ou às vezes o partido também pede que espere um pouco, né? Não é candidato ainda. Apoio a candidato, governador, presidente e senado. E deputado estadual, né? Se você tiver alguém Eu que vou você... apoiar o Bolsonaro, a presidência. como sempre, né? Sim. Tá? Vou apoiar o Bolsonaro e Tarcísio, governador. O governador do estado de São Paulo. Vou apoiar esses caras. Sim. Tá? Senado é indefinido ainda. Tem alguém no partido? A minha ideia, se a Carla Zambelli sair como senadora, é apoiar a Carla Zambelli. Entendi. Tá? Eu não sei se vai ter 2 senadores esse ano ou vai ser um só. Só um. Só um, vai ser né? eleito só um, né? São 3 lá por São Paulo, mas esse ano A vai ideia é renovar só apoiar um. essa galera aí, cara. Carla Zambelli, ou então aquela Janaína Pascoal também, Veio eu acho aqui, muito legal veio ela. aqui no podcast. Ela Entendi. veio aqui já? A gente viu essa semana, o presidente, né, citou ali 4 nomes, né? Quiser pôr o chat aqui, por favor, Lucas. Deputado estadual, você citou no meio da entrevista quem você vai apoiar? O soldado Madalhano, né? Na verdade, é ex-soldado Madalhano, né? Não. Ex-soldado. É assim, eu não vou Madalhano apoiar. continua, né? Eu não vou apoiar o soldado Madalhano, vou apoiar a pessoa A, B ou C. São vários candidatos. Eu não tenho como chegar e falar assim, vou apoiar o fulano. Não, tem vários. É só um alinhamento, A gente tem né? a Tem Jéssica, vários bons nomes. soldado Jéssica Paulo Nascimento. Sim, Jéssica Seria Paulo. uma boa opção de você trazer aqui para entrevistar. Sim, sim. A Jéssica, quem mais? O Cabo Pascoal. O Cabo Pascoal também vai sair como candidato. Jabá. O Pioto, o Jabá. Tem toda uma galera, um time que nós estamos montando aí, que é a galera da base. Sim. O próprio Madalhano, soldado Madalhano, não conheço pessoalmente, espero um dia conhecê-lo, entendeu? Mas a parte da questão do apoio é mais o alinhamento mesmo, né? Exatamente. Vou apoiar os caras que estão alinhados aí comigo, mas... Isso aí. Rapidamente aqui, pessoal, agradecer quem participou do chat. Vou pedir, se você tiver tempo, Zacarias, se quiser dar uma olhada depois responder o pessoal, né? Que sempre sai um monte de pergunta aí. Só inimigo. Agradecer Walter Só Zé Casagrande, Povinho. obrigado aí pela audiência, abraçal de bike, abraçal de Tudo bike. fake. Tudo fake, Tudo fake. Então tá bom. Alexandre Munhoz, Eles veem só zoar, só. Isso aí é os puxa-saco de oficial aí. Ronaldo Soares. Pô, Já sabe a resenha rendeu aí É. no chat, né, pessoal? Todo mundo do chat que participou aí, fake ou não, tá? Se tem fake ou não, mas obrigado aí Fake ou não. pela Dá audiência. engajamento, né, cara? Dando Fake ou não, engajamento. mas 150 ao vivo. É assim, eu sempre falo aqui, falei em off antes aí, o Edson que tá aqui, né, vai assistir ao vivo, obrigado Edson, pela presença, a gente tava conversando sobre Grande. isso. Hater tem em todo lugar, aqui se tiver hater, não fique triste. A próxima entrevista talvez você goste, a gente traz aqui todo mundo, né? As portas estão também. abertas. Ayrton Dias, obrigado, cada vez mais somos apoiadores da Zacarias. Ayrton Dias, obrigado pela audiência de sempre. Boa noite, meu irmão. Kathleen, Caveira BJJ. É isso aí, pessoal, bastante audiência hoje. Acho que a gente bateu hoje o recorde, ô Lucas. O pico aí foi... Acho que a gente bateu o recorde de audiência aí ao vivo, né? De pessoas assistindo ao vivo. Aí sim, hein, Zaca? Agradecer a Militarismo da Depressão. Ela fez uma grande divulgação. Ela e o Pracinha Cansado. Ah, sim, pelo Instagram. Divulgou no Insta dela de que o Zac ia estar aqui, que ia acompanhar. E agradeço você pessoalmente, doutor, Legal. pela articulação aí, né? Pelo WhatsApp do Senão ele Zacarias. respondeu hoje. Seria impossível conversar. Obrigado pela Não, articulação. mano, ó, vou mostrar aqui. pra Mandar você. segunda, ele ia responder hoje. Aí ele ia dar tempo mais. Vou mostrar ao vivo aqui pra você ver que não é conversa fiada. Não, ele é Aquele doido. zap Ele é aqui, ó. doido, ó. Não, eu sei. Não para o zap. É 1000 grupo. Sim. É isso mesmo. Complicado, mano. Vou citar as redes sociais aqui. Mesmo assim eu respondo a galera, hein, mano. Opa, vou citar as redes sociais, primeiramente aí do nosso Instagram, é o podcast do Rico.idealista, @podcast do Rico.idealista. Quem puder seguir, estiver assistindo ao vivo ou gravado depois. Pessoal, abaixo do vídeo aqui é o primeiro link, clicou lá, entra lá nas regras do nosso sorteio com a Full Gamers, né? Do microfone, da camiseta da Full Gamers e do mouse, certo? Então, o pessoal quiser participar aí, lá estão as regras certinho. Fechou? Do Zacarias, né? Eu peguei pelo menos as 3 principais redes sociais. O Instagram é @Soldado Zacarias e Zacarias aí com CH, né? CHA. Soldado Zacarias, tá com quase 8 mil inscritos. TikTok, soldado.zacarias, também com CH, @soldado.zacarias, tem 23 mil
TikTok é seguidores? Eu não sou muito jovem. seguidores. Seguidores, né? Tem curtidas, né? Sim, eu ia falar aqui 168 mil, quase 170 mil curtidas, né, no TikTok. Excelente. Aí Né, que caiu um monte já dele. As grandes derrubaram uma página minha Sempre assim, né? com quase 400 mil, derrubaram uma outra agora com... Estão tentando derrubar, né? Tava com 170 mil... Também Soldado Zacarias, né? Com CH. YouTube, Soldado Zacarias também. CH, que é por onde vocês transmitem o Pancada Seca, é isso? Sim, sim. Podcast também, pessoal que tá assistindo a gente aí deve ter vindo a maioria de lá, ou que não são, conheçam também, né, o trabalho aí de vocês lá no Pancada Seca. Eu assisti alguns já. E, como eu disse, né, Superchat, quem quiser sentir a vontade de fazer aí, aqui é do meu bolso e do Marcos, a gente tem essa independência. Não apareceu pra nós aqui não, Superchat. Apareceu? Não. Não? Depois eu vou verificar aí, Então, questão de... Não tá aparecendo, ele aparece aqui, ó. Não tá ativado, hein? Não, mas tá ativado, tava ativado, a gente recebeu já. Depois eu vou verificar isso aí, mas quem quiser fazer, pessoal, puder fazer um Pix, não conseguir fazer chat, mais rápido. é o Superchat. Não tem aqui, ó, Superchat. Não tem a opção? não tá Eu vou olhar aparecendo. depois, deve Tá ter bom, sumido, porque tá a gente recebeu já. Pessoal, o Pix nosso é podcastdorico@gmail.com, podcastdorico@gmail.com. Quero agradecer a presença do Zacarias, Soldado Zacarias, Obrigado. Dr. Thiago Lacerda. Obrigado. As suas redes, doutor, eu não anotei aqui, se quiser passar, pode passar. E a palavra tá com vocês para encerrar. Primeiro, doutor, depois, Zacarias, fica à vontade. Eu que agradeço a participação, um bate-papo legal. Agradeço também minha esposa, Dona Encrenca Lacerda. Meu podcast que ela pediu para mandar esse abraço, eu mandei para militarismo, né? Senão ela morre. Thiago PTM Lacerda. E é isso aí. Siga nossas redes e acompanhe nosso programa. O nosso é quinta-feira, Pancada Seca, amanhã. Eu não tô Zacarias. participando por Tá conta com da lei medo de ser eleitoral, banido? né? Tem um monte de inimigo aí, né, velho? Medroso. É a lei eleitoral, então deixa quieto. Terminou? Então, galera, eu agradeço aí pelo convite, aí, o Rico, né? Pessoal aqui da produção aí. Pessoal que atendeu a solicitação para participar, para acompanhar aqui a gente aqui no podcast, tá? E eu quero finalizar aqui uma reflexão que eu sempre costumo fazer, tá? Nós estamos agora em época de pré-campanha, né? Pré-campanha, época de campanha eleitoral, né? Ainda não pode fazer campanha porque a gente é pré-candidatos, tá? Começou as convenções hoje. Mas o que acontece? Eu acho que a nossa categoria de policiais, seja civil, militar, GCM, né? Tem também os profissionais de segurança privada e tal, mas a nossa categoria de profissionais de segurança, ela não precisa de um grande líder. Não precisa de o nosso rebanho de gados não precisa de um grande vaqueiro. O que a gente precisa é deixar de ser um rebanho de gado e se tornar um formigueiro. Beleza? Isso aí, muito obrigado.